Nós vimos neste domingo a tentação de Jesus no deserto. E a meditação que eu quero partilhar com vocês hoje é sobre a necessidade que Cristo tinha de ser tentado no deserto. Então nós vimos que foi pela própria vontade que ele foi exposto à tentação do demônio. E também sabemos que foi por própria vontade que ele foi exposto para ser morto pelos membros do demônio. Então tudo isso foi vontade de Cristo. Se ele não tivesse querido isso de São Tomás de Aquino, o demônio jamais teria ousado aproximar-se dele. Então isso tem que ficar bem claro para a gente. Então existem alguns pontos aqui que a gente pode extrair muita coisa. A primeira, que o demônio está sempre mais disposto a atacar aqueles que estão sozinhos. Isso que a Sagrada Escritura vai dizer em Eclesiastes 4, versículo 12. Se é possível dominar o homem que está sozinho, dois podem resistir ao agressor. Então esse é um ensino profundo, né? A pessoa que caminha sozinha, que não tem uma vida comunitária, de igreja, de serviço, de pastoral, de união espiritual, ainda que você pegue os padres do deserto, os eremitas, por mais que eles buscavam a solidão, e esse era o chamado deles particular, você vai ver que vira e mexe eles iam atrás, ou eles começavam em comunidade ali, aprendiam, ou eles sempre estavam procurando outros padres ali para conversar, para partilhar, e logo sobre as coisas espirituais, claro, não sobre coisa supérflua, e depois voltar para a sua solidão. Então, porque a pessoa pode questionar, né? Mas e esses homens do deserto que viviam sozinhos? Se você é conhecedor deles, você sabe que eles não estavam. Você pega até um Santo Antão, que era um homem ali que a gente vê que tinha até uma aversão de estar muito perto de pessoas, mas em alguns momentos da vida dele ele vai conversar com São Paulo de Tesbas. Antes dele ir para o deserto, antes dele propriamente se isolar, ele vai tendo experiências com homens que ele sabia que já estava ali, ficava tempo, aprendia a jejuar, depois aprendia o trabalho, de cada um ele extraiu algo. Então, segundo ponto, né, Santo Ambrósio diz que Cristo foi para o deserto com a expressa intenção de provocar o demônio. Porque se o demônio não tivesse lutado, Cristo não o teria vencido em meu lugar. Então isso daqui é a alma inquieta, né, espiritualmente. A alma que é levada ao desafio constante de fazer algo por Cristo, pela igreja. Nós vemos que Cristo ele vai como se ele fosse na arena, no campo de batalha, se ele fosse ali sozinho para que ele fosse atacado. E aí o Padre Andrea Forteia, no livro Suma Demoníaca dele, ele diz algo que eu nunca mais esqueci. É uma pergunta, né? Porque o demônio, sabendo que ele ia ser derrotado, ele ainda foi ali tentar Jesus. Ele sabia da grandeza de Deus. E aí o padre responde que o demônio ele foi tentado a tentar Jesus. Então, e aí veio não só para Cristo, mas para todos aqueles que querem viver piedosamente a palavra de Deus, a vitória, através do jejum, da oração e da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, onde o demônio usava das Sagradas Escrituras fora do contexto. E aí a gente vê muito das heresias aqui, principalmente nesse nosso tempo protestantismo, que pega algumas passagens bíblicas
e tira ela do contexto e apresenta ali quantas pessoas deixaram a Igreja Católica por questionamentos em relação a imagens, onde foi apresentado ali passagens onde Deus questiona o uso de imagens, de reverência a imagens, e a pessoa viu só aquilo, e por não ter conhecimento de outras passagens que Deus manda fazer imagens, saíram da igreja, perderam a devoção à Santíssima Virgem, um amor à Eucaristia. Isso é próprio do diabo. Pegar a Sagrada Escritura, que ele tem conhecimento total, do Gênesis ao Apocalipse, ele conhece todas as vírgulas, todas as palavras difíceis de entendimento, difícil. Ele conhece tudo, meu irmão, ali de Bíblia. E aí ele tira do contexto e leva a alma à perdição. Então, um outro motivo de Cristo ir para o deserto é porque, como Adão, quando sai, perde, ali sua morada no paraíso. Então ele sai do paraíso e ele é levado a um deserto, Ele sai de um lugar onde mana leite e mel, e agora ele tem que pagar o preço. Então Cristo também ele faz isso para mostrar, e resgatar Adão agora, porque vai ser restituído o paraíso, mas agora não aqui terreno, mas celeste. Mostrar que o demônio inveja aqueles que tendem a vida melhor. Um outro ponto aqui da nossa meditação, que São Tomás traz: todo aquele que tende uma vida melhor que eu falo aqui, não é ganhar mais dinheiro, não é poder passar um final de semana, uma semana na praia, poder, dar aquilo. Hoje você vê esses coach, essas pessoas aí que vendem curso prometendo 1001 coisas, Agora eu posso fazer o que eu não podia. E esbanja e ostenta carros, praias, e vão naqueles lugares paradisíacos, e usam as Sagradas Escrituras, e aí você... Não é disso que São Tomás está falando. Aqueles que tendem a uma vida melhor é aqueles que tendem ao céu. Se Deus te der condição, meu irmão, de crescer, e esse for o teu chamado, glória a Deus. Agora, isso não pode ser meta de vida, porque ainda que você tenha tudo isso, teu coração não pode estar em tudo isso. E ainda que você tenha tudo isso, o bem maior de tudo isso é poder ajudar aquele que não tem. Porque há mais alegria em dar do que receber. Por isso que é difícil do rico entrar no reino de Deus, porque como ele tem muito, ele tem muita condição de ajudar, e a todo momento ele tem condição de ajudar, o coração dele vai se orgulhando, diferente do pobre. Às vezes o que ele tem é pouco, então ele não fica preso naquilo. Mas como o rico tem muito, vai custando. São João Crisóstomo diz que Cristo se expôs à tentação porque o demônio tenta sobretudo aqueles que ele vê que estão sozinhos. Assim como do princípio de tudo ele tentou a mulher quando a encontrou longe de seu marido. Olha só. Que palavra, cara. Então é isso, Você vai vendo que as Sagradas Escrituras, elas são tão ricas, tão profundas, tão sobrenaturais. Que Deus nos dê a graça, meu irmão, porque a tentação, ela pode ser de dois tipos, Um daqueles que brincam, um daqueles que
não eliminam as ocasiões de pecado. E a outra, né? Aquilo que nós vemos aqui em Cristo. Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Então também os filhos de Deus, eles são levados ao deserto pelo Espírito Santo, para que através da tentação nós provemos o nosso amor a Deus. Fiquemos mais fortes, mais humildes, mais revestidos da força do alto. Que Nossa Senhora, a Rainha dos Corações, nos abençoe com sua bênção, com sua proteção nesse início de semana, para que possamos cada vez mais amar, honrar e a fazer conhecida e conhecido o seu Filho, nosso amado Jesus.